Eu acho, Conde, que a gestão do governo está precisando de uma rearrumação política. Rearrumação política para que o governo deixe de improvisar e o governo produza e saiba capitalizar fatos positivos. Por exemplo, essa questão da Petrobras, o governo está deixando se prolongar. Há uma questão de fundo que é a postura dos especuladores que compram ações da Petrobras. Isso é um problema da emenda constitucional da era do governo FHC. A questão dos lucros e dividendos, nós não alteramos até agora, isso devia ser colocado na reforma tributária e fiscal, cobrar imposto sobre lucros e dividendos, e o governo, quer dizer, tem que deixar claro qual é o problema principal da Petrobras. Nós não podemos aceitar esse discurso do mercado, que eles querem privatizar a Petrobras, querem liquidar a Petrobras, querem tirar a Petrobras como uma espécie de agência, de instrumento para o desenvolvimento econômico. Aí você vê, rapaz, essa mídia conservadora, neoliberal, eles pegam acionista minoritário para ficar dando entrevista e ficar dando regra de como é a prioridade da Petrobras. A prioridade da Petrobras é petróleo, pô, e tem que se centrar nisso aí. Eu acho que o governo está deixando a coisa se alongar. Por outro lado, essa reunião que aconteceu no Palácio, na Granja do Torto, com os movimentos, foi um erro. Ou reúne todo mundo ou não reúne. Reúne só uma parte, isso é ruim. Se o Lula quer uma frente ampla, imagine não fazer a frente ampla nos movimentos sociais. Eu acho que o governo tem que fazer uma rearrumação política. Por quê? Porque há uma pressão muito grande da mídia tradicional e da burguesia tradicional para botar o governo na defensiva, pegando a questão da Petrobras, pegando a questão da nova política industrial, pegando a questão da política externa em relação à posição do governo correta de solidariedade ao povo palestino, pegando a discussão sobre a América do Sul, transformando esse caso da Venezuela como se fosse uma grande crise, que não é, entendeu? Eu acho que o governo tem que tomar mais iniciativa, ter mais... não ficar só reagindo. Olha, eu vou dar um exemplo, Conde. Nós tivemos 2 iniciativas na área de segurança que foram exitosas. A captura dos fugitivos da penitenciária de Mossoró e aquela operação da PRF no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense. 2 operações corretas, bem feitas, sem ficar dando tiroteio e morte, e a gente fica discutindo agora o preço das operações que a mídia impõe para botar o governo na defensiva, a discussão do preço das operações. Nós temos que ir para a ofensiva, a gente está muito só reagente, só reagindo. Eu acho que o governo tem que fazer uma rearrumação política para tomar mais iniciativa e não ficar à mercê da pauta da mídia tradicional, da burguesia tradicional, e abrindo espaço para essa direita truculenta, articulando-se internacionalmente com Elon Musk agora, articulado, que é o grande líder deles, é esse aventureiro das plataformas, o Elon Musk, e que tenta desmoralizar as instituições. Eu acho que tem que ter mais iniciativa, mais coordenação, mais ousadia. Você está sentindo, ô Genuíno, você que foi uma das figuras centrais dos governos anteriores do presidente Lula, do primeiro mandato do Lula, você sente uma desarticulação, como todo mundo tem sentido no governo? Eu sinto que o governo está se desarticulando, algumas crises nem podiam existir, como essa da Petrobras, como essa da reunião com os movimentos sociais, como essa questão da Venezuela poderia ter esclarecido bem desde o início, certo? Qual era a exigência do Acordo de Barbados, Conde? É que aceitava o registro de todas as candidaturas que preenchessem os requisitos da lei eleitoral. As duas corinas lá não preenchiam as exigências do Código Eleitoral. E aí a gente faz uma nota pelo Itamaraty que eu acho que tem equívoco na maneira de se relacionar com... Nesse caso, desculpa, Genuíno, nesse caso você não acha que a Venezuela não teria de também soltar uma nota explicando esse tipo de coisa? Claro, mas isso dependeria da diplomacia brasileira, porque a Venezuela não está rompendo o Acordo de Barbados, porque o Acordo de Barbados fala
de ir para o processo eleitoral com todas as candidaturas registradas com base na legislação vigente na Venezuela. Essas duas, Corina, não preenchem os requisitos legais da Venezuela. Elas pregaram intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. Elas se articularam com a OEA para derrubar o governo. E elas não foram registradas nos partidos legalmente registrados. E tem uma candidatura forte, que é de um governador de um estado importante, não me ocorre o nome agora, que está disputando. Eu acho que a gente tem que fazer disputa mais clara da verdade, porque eles montam uma verdade pela metade e botam o governo na defensiva. Eu acho que está faltando pronta resposta mais articulada dos quadros do governo. Que maravilha, que privilégio conversar com José Genuíno nessa segunda-feira plena, com muitas informações e com situações muito delicadas para o Brasil, para a soberania brasileira. Deixa eu trazer comentários aqui do público. O Hussein Brasil está dizendo aqui: olha o nível dos conselheiros políticos do Conde. Além do Genuíno, hoje vai estar aqui o Adriano Diogo, o Adair Rocha e o Altamiro Borges. Só fera, só cobra, né? Como se dizia antigamente, não é cobra, aquele cara que sabe tudo. Esse cara é cobra. E o Lula é jararaca, né? Robson Bob Sobreira: o eclipse é normal, mas satanistas farão o apocalipse. Ana Tereza Gomes Felipe tá falando: gatíssimo Genuíno. Genuíno é bonitão demais. Nivaldo Lira Rocha: Condão, rio que tem piranha, jacaré nadar de costa. Estou preocupado com esse porta-aviões americano vindo para cá e essa investida do Musk. Tudo interligado. Nivaldo claro. Lira... eu estou preocupado também. Eu acho que a investida do Elon Musk é um desrespeito ao país, à soberania, ao poder judiciário, e tem que tomar uma medida à altura. Nós não podemos ser uma república de banana perante o Elon Musk, o dono do X. Mas o Alexandre tomou já a medida. Tomou, sim, ele tem todo o nosso apoio. Nós estamos aqui apoiando a atitude do Alexandre de Moraes. É o respeito às instituições nacionais do país. Só agradecer aqui, Genuíno, a Isabel Reis. A sensação é de que estamos sem rumo, está falando o governo aqui dos bastidores do governo brasileiro. Rosângela da Silva Pereira aqui colaborando conosco, muito obrigado. Genuíno, então vamos para a questão Musk, Alexandre de Moraes. A situação é delicada, até porque o Musk, já ontem, ele liberou o Alan dos Santos, que está impedido judicialmente, né, pelo próprio Moraes, de acessar a plataforma. E, inclusive, ele deu dicas também para burlar o filtro brasileiro, para você acessar o Twitter por outro VPN, aquela coisa de você poder acessar de maneira, enfim, subrepetícia as plataformas digitais. A situação é grave, né? A possibilidade de o Twitter ser suspenso nas próximas horas aqui é grande. Queria um comentário teu sobre tudo isso. Gravíssimo. Agora, tem um problema. O pano de fundo dessa aventura do Elon Musk é porque ele, diante do prejuízo econômico grande, quando ele comprou o Twitter e mudou para X, é que ele quer recuperar esse prejuízo com o público da extrema-direita bolsonarista. Que esse pessoal tem grana, tem dinheiro, e ele está fazendo um movimento em nome da liberdade de imprensa para resolver seus problemas econômicos diante do prejuízo que teve, segundo informações que estão sendo veiculadas. Por outro lado, nós não podemos aceitar esse discurso simplista da liberdade dele de dizer o que quiser para resolver o problema da sua empresa, colocando em risco e desmoralizando o país. Isso aí está errado. Nós temos que tomar medida séria para defender. Aí tem uma questão central, que é a soberania nacional, e aí, quando entra um problema que nós temos que discutir. Essa questão precisa de uma regulação. Agora, a regulação ela tem que ser feita bem claramente definida para não favorecer outro tipo de grupo econômico, principalmente que prejudique a mídia alternativa, como o teu canal, como os outros canais que você conhece muito bem. Eu acho que a discussão desse tema é uma discussão central para a democracia brasileira, porque o que o Elon Musk está colocando é fazendo uma aliança com a extrema-direita bolsonarista para resolver seus problemas econômicos e afrontando, sem limite,
sem qualquer pudor às instituições brasileiras, porque ele é um direitista juramentado. E nós temos que tratá-lo dessa maneira. Não dá para ser ingênuo diante desse aventureiro que coloca em risco a democracia e as instituições. Direitista juramentado. Adorei essa definição para o Elon Musk. E parece que é uma coisa articulada, realmente, Genuíno, porque Bolsonaro está prestes a fazer mais uma manifestação, um ato público no Rio de Janeiro. O Elon Musk pode estar turbinando esse chamamento do Bolsonaro. O discurso que o Elon Musk coloca em prática é de que o Brasil é um país autoritário, ditatorial e que proíbe, inibe a liberdade de expressão, que é o que os bolsonaristas estão dizendo nesse momento. E essas coisas me parecem articuladas também com a eleição dos Estados Unidos. Quer dizer, a direita internacional se articulando e o Brasil como laboratório, Genuíno. Você tem razão, Conde. É importante a gente imaginar e trabalhar assim. É uma articulação internacionalista. A direita está articulada com a eleição nos Estados Unidos, como está acontecendo na Polônia, na crise na Hungria, a discussão recente em Portugal, né? E a questão da própria disputa na Espanha. Portanto, a extrema-direita está viva e quer se articular. Olha a aventura que eles praticaram no Equador. E eu acho que todos os países devem romper relações com o Equador. Olha o que eles estão propondo na Argentina. É a Argentina ser fiel escudeira dos Estados Unidos. Portanto, o imperialismo americano, o setor mais radical da extrema-direita vinculado ao Trump, busca instrumentalizar essas iniciativas, porque o Elon Musk é trumpista. Então, o enfrentamento da extrema-direita no Brasil, de bolsonarista, está vinculado com uma estratégia de enfrentamento no plano internacional. Nós temos que entender que esse enfrentamento é sério, é contundente, não podemos brincar. É necessário que a gente faça um movimento político, não ficar só nas decisões corretas e justas, corajosas, do ministro Alexandre de Moraes. José Genuíno, você me lembrou o que aconteceu no Equador, que coisa grave, eles arrastaram... Gravíssimo. Que coisa... E eu acho assim, o México cortar relações com o Equador, acho que é muito pouco, se eu entendo essa questão da embaixada como uma questão realmente importante. O que você pode dizer? Porque a embaixada, é bom explicar, a embaixada é um território autônomo, independente do país da embaixada. Ninguém pode entrar na embaixada. Só quando o embaixador solicita uma situação de emergência, como incêndio, etc. Tal, né? O Corpo de Bombeiros entra. É território... A embaixada do México no Equador é território mexicano, assim como a embaixada da Polônia, da Hungria no Brasil é território húngaro. É claro isso aí. Na hora que você rompe essas relações normativas, você cai no vale-tudo. O mundo, Conde, está caminhando para uma espécie de vale-tudo da desorganização ampla, geral e restrita. Isso é perigoso. O nome disso é guerra, é destruição. Olha o que está acontecendo na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Olha o que está acontecendo por iniciativa do governo de Israel, que não respeita as decisões da ONU. Para onde é que se caminha? Então, é necessário a gente criar um movimento de opinião pública, nacional e internacional, diante de fatos extremamente graves. Genuíno, deixa eu voltar à questão do governo brasileiro com você. Eu queria uma avaliação tua dessa suposta aventada divergência entre o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prats. Você acha que isso é plantação da imprensa? Na verdade, o Alexandre Silveira deu entrevistas e a gente percebe que existem divergências. Por que isso não está sendo tratado, digamos, como aquelas divergências virtuosas que o Lula, inclusive, estimula dentro do governo? Divergência dentro do governo, quem baliza,
quem busca o consenso é o presidente da República, que é chefe de Estado e chefe de governo. Segundo, a Petrobras não pode ficar dependendo das divergências do Prats com o Silveira e vice-versa. Tem que ter um comando, tem que ter orientação política, quem representa o Estado brasileiro, na medida em que o governo tem o controle da empresa. Depois, nós temos que orientar, o governo tem que ter uma orientação mais clara para essas disputas que envolvem a questão de lucros e dividendos. Os lucros e dividendos extraordinários que não foram distribuídos, e o Lula se pronunciou sobre eles, o presidente da República também não pode ficar dando opinião. Se amanhã esses lucros forem pagos sobre lucros e dividendos, esse dinheiro, esse lucro, aí como é que fica a autoridade do presidente da República? Me preocupa muito, Conde, essa tentativa da mídia corporativa, chamar acionista minoritário, chamar comentarista de plantão, para tentar minar a autoridade do presidente da República. Eu acho que isso é perigoso. No meu modo de entender, o governo errou, e aí eu vou voltar um pouco, 15 dias atrás, quando tomou a decisão sobre 60 anos do golpe. O governo precisava tomar aquela decisão, faltou consultar um pouco, faltou ouvir um pouco. Eu acho que tem que ouvir, e as pessoas têm que dar opinião para o Lula, que não é só bater palma, tem que dizer, surgir assim, surgir assado. Ele é o chefe de Estado e chefe de governo. Eu acho que esses pontos críticos precisam deixar de provocar arranhões. Por exemplo, a reunião na Granja do Torto não estava todos os movimentos sociais que apoiaram o Lula e apoiam o governo. Não pode fazer uma reunião desse jeito. Então, as pessoas que estão na assessoria do governo, na assessoria superior do governo, tem que ter mais noção, tem que ter mais cuidado. Ô, Genuíno, você achou muito grave? Porque essa reunião ali na Granja do Torto me parece que foi feita assim meio que de última hora, pelas urgências que o Lula, me pareceu que ele sentiu uma necessidade muito grande, você conhece ele muito melhor que eu, para conversar com movimentos, sem intermediários, conversar diretamente com as pessoas, com o David Bacelar, da FUP, né, que estava lá. Mas você acha que assim, faltou a sensibilidade para chamar todo o grupo? É isso? Primeiro, se é para fazer uma consulta política, faz uma consulta política, vamos dizer assim, mais trabalhada, mais mediada, não é uma reunião dos movimentos. Você pode chamar algumas pessoas para fazer uma espécie de troca de opiniões, de avaliações. Aí é a história do comando político, da articulação política. Faz isso. Na hora que você diz, vamos fazer uma reunião com os movimentos sociais, não pode misturar. Reunião com os movimentos sociais são todos eles. São todos eles. Se é uma reunião com quem o Lula tem mais afinidade, aí não é com os movimentos sociais, aí é com pessoas que têm um grau de afinidade maior. Aí não é com movimentos sociais, é uma reunião de consulta e de articulação política. Essas misturas, quando você é governo, complica. Quando você é oposição, complica, porque às vezes os procedimentos dificultam. Imagine quando você é governo. Primeiro, porque não dá eficiência da representação. Segundo, porque deixa pessoas de fora que não podem ficar de fora. Então, eu estou citando esse exemplo como coisas que o governo pode evitar. Começa a surgir coisas que o governo podia não estar sofrendo desgaste. Eu vou dar um exemplo da questão das operações comandadas pelo Lewandowski. O Lewandowski foi corretíssimo na operação de captura dos 2 fugitivos de Mossoró. Aí a grande mídia bota a discussão de quanto custou a operação. Eu não vou discutir quanto custou a operação, eu vou discutir a eficiência dela. Uma operação exitosa, não teve tiroteios, não teve morte por aí afora, não teve, vamos dizer assim, essa guerra de extermínio como é promovida aqui em São Paulo. Aí eu vou mostrar a diferença, entendeu? Quer dizer, a gente tem que se antecipar. As notícias boas têm que ser bem trabalhadas. Eu estou citando essa aí porque é uma puta notícia correta. Inclusive, alguns comentaristas da mídia tradicional fizeram elogios a uma operação que foi basicamente uma operação de inteligência, Conde. E a gente está dizendo segurança pública é inteligência, é prevenção, é competência. Então, eu estou citando esse exemplo para a gente ter mais, vamos dizer assim, cuidado, mais ousadia na maneira de se relacionar com esses fatos que dão repercussão na grande mídia.
Tá aí o José Genuíno aqui no 11 News. Deixa eu trazer aqui comentários, repercussão aqui do nosso público pelos nossos temas aqui. O Edson Antunes está dizendo: o Twitter só serve aos propósitos da extrema-direita que tem que regular ou banir do Brasil. Ieda Wood Gouveia colaborando conosco. Nilva Amarante, que o X seja fechado, todo o apoio ao Xandão. Isabel Reis, TV Cultura leva Flávio Bolsonaro, né? Hoje no Roda Viva, eu tinha visto essa notícia mesmo. Agora, Genuíno, você não acha perigoso que não seria exatamente? Eu estava conversando com uma especialista em redes, nesse universo digital, perigoso suspender o Twitter e dar à extrema-direita global exatamente o que ela quer e acusar o Brasil de autoritário? Olha, eu não estou defendendo aqui para suspender, eu estou defendendo que o Twitter tem que ser submetido à legislação judicial punitiva no Brasil. O dono do Twitter, o dono do X, não pode falar o que ele está falando e descumprindo ordem judicial. Aí eu não estou discutindo liberdade de imprensa, eu estou discutindo a questão da fiscalização e da punição. Nós temos que separar o joio do trigo. Portanto, eu acho que tem que multar, tem que tomar todas as medidas, tem que tomar as medidas. Ele desobedece uma decisão do Poder Judiciário, ninguém pode desobedecer. A liberdade de manifestação não é desobedecer às distâncias dos poderes. Eu acho que, como é que a gente evita esse risco? Eu me preocupo com ele. É você, primeiro, você agir de acordo com o princípio. Qual é o princípio? A liberdade plena de manifestação. Essa liberdade plena de manifestação, ela está submetida à legislação de cada país. E nesse terreno nós temos uma legislação constitucional democrática. Aí nós temos que avaliar. Aí as medidas podem ir num processo de avanço. Simplesmente ir de cara e banir, talvez não seja... Eu acho que não pode ser a primeira medida. Tem que ter vários escalonamentos. Até porque o que o Elon Musk está buscando é ter lucro com a crise que ele está vivendo, que o X está vivendo, em torno do público bolsonarista, da extrema-direita, que tem grana, que financia, que bota grana nos vídeos, nas plataformas, etc., no TikTok. É disso que se trata. Portanto, eu acho que nós temos que fazer esse debate, até porque o livre-arbítrio não é liberdade de manifestação, não é liberdade de expressão. Eu acho que a gente tem que fazer esse caminho do fio da navalha. Tá aí José Genuíno aqui no 11 News. Deixa eu trazer mais um comentário antes da gente seguir em frente. Thaís Braga, Genuíno, o melhor, certo em todas, na mosca, mas não no Musk, né? Na mosca, não no Musk. Genuíno, o STF acabou a votação hoje, 11-0 contra a ideia de que as Forças Armadas seriam poder moderador. Eu ouvi muita reclamação também dessa votação do STF, no sentido de que não faz sentido o STF votar uma coisa que já está na Constituição. O que você acha? Olha, em primeiro lugar, simbolicamente é positivo, porque houve uma articulação no Brasil de juristas de plantão e de golpistas ensandecidos de usar a questão do poder moderador. Essa questão do poder moderador, Conde, nasceu na primeira Constituição de 1824, quando ela foi outorgada pelo imperador, e dizia que o imperador era o poder moderador essencial para a estabilidade das instituições do império. Veja bem, aí, como a proclamação da República foi um golpe, e a Constituição republicana até hoje mantém a ideia de lei e ordem. O que é lei e ordem? É que as Forças Armadas passam a ser o árbitro principal. Eu acho que essa decisão, simbolicamente, é positiva. Simbolicamente. Agora, não resolve o problema da tutela militar, porque o problema da tutela militar é a expressão lei e ordem. Isso está mantido. Se um poder, seja o executivo, ou o legislativo, ou o judiciário, convocar as Forças Armadas em nome da lei e da ordem, está dentro da Constituição. O que os militares cobravam, os golpistas do Bolsonaro? Assina a GLO, assina a decretação, porque aí eles teriam cobertura legal. Como o inominável, o inelegível, não teve essa coragem, aí o golpe foi
sendo atropelado, sendo fracassado. E olha, aí podia ter tido um prejuízo maior. Nesse sentido, nós temos que situar. Simbolicamente foi importante para tirar o argumento dos que defendem as Forças Armadas acima de tudo e de todos, não estão. Agora, não resolve o problema da tutela militar, porque a expressão lei e ordem é tudo, né? E se for convocado por um dos poderes, pode ocupar o Morro do Alemão, pode ocupar aeroporto, pode ocupar Brasília, pode ocupar qualquer estado da federação. Portanto, a questão da tutela não foi resolvida com essa decisão unânime do Supremo Tribunal Federal. Mas eu reconheço que tem um efeito simbólico. Perfeito. Efeito simbólico, né? Agora, bom, tem uma GLO em curso nos portos e aeroportos nesse momento. Claro, né? Claro. Está prestes a ser encerrada. Agora, Genuíno, a questão seria no artigo 142. É isso que eu ouvi desses comentaristas que não gostaram, né? Tem que mexer no artigo 142? Tem que revogar o que eu chamo o rabicho do artigo 142, quando diz, por iniciativa de um dos poderes, a defesa da lei e da ordem. Essa expressão, por iniciativa de um dos poderes, defesa da lei e da ordem, tem que ser suprimida. Eu digo, suprimir o rabicho. É o rabicho do artigo 142 que tem que ser suprimido. Por outro lado, tem que suprimir também o artigo 136 do Estado de Defesa, porque o Estado de Defesa é um exagero, porque o que está previsto lá está no estado de sítio. E mexer no 144, que é o que desmilitariza a segurança pública. Portanto, essa decisão do Supremo, ela é simbólica. Agora, ela tira argumento dos ensandecidos golpistas que queriam o poder moderador. Inclusive, jurista que está por aí, aposentado, que eu não vou citar nome, que defendia essa ideia do poder moderado. As Forças Armadas como uma instituição acima de tudo e de tudo. Tem o monopólio do patriotismo, tem o monopólio do Estado e pode desobedecer os demais poderes. Isso evidentemente, foi enterrado, simbolicamente. Agora, a tutela militar do artigo 142 não está resolvida com essa decisão do Supremo. O seu amigo Zé Dirceu escreveu um artigo belíssimo sobre essa questão, que diz o seguinte, falou, não adianta você fazer votações, né, essa votação simbólica, né, 11-0, até os ministros bolsonaristas votaram contra essa questão da tutela militar, da questão de poder moderador, né, sem mudar, Genuíno, a formação, a grade curricular das escolas para oficiais. Você já eu acrescentaria, Conde, sem definir uma política de defesa como política pública do Estado brasileiro. O Brasil não tem uma política de defesa. Para que servem as Forças Armadas? Quais são nossos pontos vulneráveis? Como enfrentá-los? A partir daí, você reorienta as escolas militares, a pesquisa, o preparo, o emprego das Forças Armadas. É fundamental uma política de defesa pública para um país continental como o nosso e para a integração latino-americana, que é uma questão central. Está aí os problemas no Equador, está aí os problemas na América Central, está aí os problemas que estão surgindo nas relações entre governos e entre os países. É fundamental, olha, a integração latino-americana, para o Brasil ter um protagonismo na política internacional do mundo multipolar, é fundamental ter uma associação entre a política diplomática do Itamaraty com a política de defesa do Ministério da Defesa. Tirar as Forças Armadas desse negócio de lei e ordem, de inimigo interno, de marxismo cultural, de conto politicamente correto, essa visão tacanha, pequena, de as Forças Armadas ficar se metendo em tudo, se meter em urna eletrônica, em acampamento em quartel, em vacina. O ministro está sendo invadido. Isso não é tarefa da defesa. É isso que nós temos que alterar para uma nova doutrina do que é a defesa nacional. Mas você não concorda com o Dirceu que isso claro, se muda? Eu estou acrescentando. Perfeito. Até porque, veja bem, a base da formação tem que ser para que serve as Forças Armadas. Aí você tem que ter uma política pública de defesa. E a política pública de defesa não é atribuição exclusiva das Forças Armadas, é atribuição dos civis, da sociedade.
dos partidos, das instituições civis, numa relação democrática com as Forças Armadas. José Genuíno, o Genuíno, o que você está aprontando aí? Conta para a gente um pouquinho da sua agenda, porque eu sei Rapaz, que a você minha agenda a minha agenda é de militante político, petista, Sim. socialista de esquerda. A minha agenda é muito cheia, eu faço a reunião presencial, eu faço debate público, eu fui no Pará na semana passada, participei de um seminário excelente, por isso que eu não pude participar. Como é que foi lá? Foi muito bom, um seminário sobre a defesa promovido pela Secretaria da Igualdade Racial e Direitos Humanos, sobre os 60 anos do golpe militar. Foi um seminário muito bom, muito bonito, com a presença de várias autoridades, com o Valdir Damus, com o Paulo Vanucci, o próprio secretário de Igualdade Racial e Direitos Humanos, o companheiro Jarbas Vasconcelos, e foi uma iniciativa muito boa, em parceria com a universidade, e tenho feito esse debate, viu? E quinta-feira agora, eu aproveito e faço meu comercial, quinta-feira à noite, na Escola de Sociologia e Política, ali nas General Jardim 522, eu e a companheira Andréa Caldas vamos lançar o livro Constituinte, Avanços, Herança e Crises. Que susto, pensei que era o seu livro que você ia lançar lá e não tinha avisado. É uma contribuição específica sobre a Constituinte que eu faço com a professora Andréa Caldas do PSOL. Nós vamos fazer uma iniciativa da Fundação PC Abramo, em parceria com a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco do PSOL. Genuíno, deixa eu aproveitar, abusar um pouquinho mais da sua presença aqui. Claro, estou à disposição. Tem esse assunto, tem esse tema do PSDB em São Paulo, que eu confesso que eu fiquei até comovido aqui, né? Porque 8 vereadores do PSDB saíram do PSDB e o PSDB desapareceu da Câmara Legislativa da cidade de São Paulo. Claro que com vistas aí a sucessão e tudo mais. Então, eu queria um comentário sobre esse desaparecimento do PSDB e os bastidores aí da eleição municipal que está chegando. Está chegando. Conde, é o preço que o PSDB está pagando por ter incentivado, tomado a iniciativa de desrespeitar as regras do jogo. O PSDB foi o principal partido que iniciou o movimento golpista, que dá em 2016 na destituição da Dilma sem crime de responsabilidade. Você vê, PSDB entrou em crise, Cidadania entrou em crise, PFL mudou de nome, o PMDB se arrasta e vai por aí fora. Foram os partidos que articularam o golpe e botaram o Temer, golpista, na presidência da República. Esses partidos, mas quem ganhou foi a extrema-direita. A direita tradicional preparou o terreno, mas quem ganhou foi a extrema-direita, por isso que veio a candidatura do inelegível Bolsonaro. Então, essa é a crise de uma direita tradicional que se aventurou mais ou menos algo parecido, Conde, com o que aconteceu na transição de 89 para 90. Veja bem, teve a Constituinte de 88, foi um grande avanço. Aí veio a eleição de 89. Os candidatos postos pelas grandes máquinas não foram para o segundo turno. Quem foi para o segundo turno? Lula e Collor. E Ulisses, e Mário Covas, e Afif Domingues, e Leonel Brizola. Quer dizer, isso é uma lição. A bagunça, a desorganização, a anarquia constitucional de ferir a democracia, ela é vingativa para aqueles que se aventuram. E a gente viveu esse processo. Processo dramático entre 2014 e 2016. Então, vamos ver como é que a história vai se vingar do Bolsonaro, né? É a história da primeira lição. É a história que dá a primeira lição. A questão de São Paulo, que era a base central dos tucanos, era São Paulo. Todo mundo sabe disso, as grandes lideranças, né? E essas grandes lideranças se desgastaram, sumiram, porque adotaram uma alternativa de uma aventura antidemocrática. Foi uma aventura. E é tanto que quem ganhou essa aventura foi a extrema-direita, com o inelegível sendo candidato. Eles queriam que fosse o Alckmin não decolou, eles botaram o Bolsonaro. Se o Bolsonaro não tivesse decolado, eles iam dar o golpe a partir da intervenção no Rio de Janeiro. Aquela intervenção não foi por acaso. Aquilo ali do Braga Neto era para criar uma situação tal
para ver uma ruptura, aí sim, sem eleição. Portanto, eu acho que o Brasil está dando muitas lições para todos nós, inclusive para nós da esquerda. Para nós da esquerda, que nós temos que fazer reformas institucionais, reformas diretas com a população, nós temos que fazer transformações, o Brasil não pode ficar nessa situação. Veja bem, o Lula tem uma grande responsabilidade, que é entregar para o andar de baixo aquilo que ele prometeu na campanha eleitoral, é emprego, renda, salário, inflação, saúde, educação. A questão da saúde e da educação é essencial, a questão dos direitos humanos, a questão da moradia. A situação de São Paulo é dramática com essa questão dos transportes. Agora vem a crise do setor elétrico, foi privatizado, né? É bom deixar isso claro. Os caras começam a falar da Enel, e não falam que ela foi privatizada, né, meu? Pois é. Os êxitos dos privatistas estão todos eles sendo desgastados pela tragédia do serviço. Vou fazer aqui uma ponderação. Para mim, o Geraldo Alckmin sempre foi petista. Ele estava infiltrado no PSDB. Não, aí você está sendo... o PSDB levando... Você está exagerando, Conde. O Geraldo Alckmin foi o único inteligente daquela turma lá que, quando percebeu que ia afundar, ele fez uma escolha... Depois de levar o Dória, né? Depois de levar o Dória para lá. Ele levou duas, o PSDB depois o Dória, aí foi demais, né? Olha só quem está aqui, o Adriano Diogo, meu querido. Pode abrir o seu microfone aqui, Adriano Diogo. Duas referências máximas. Eu queria transmitir um abraço para o Adriano Diogo, viu, Adriano? Um abraço bem grande para você, Adriano. Abraço para o Genuíno, obrigado. Boa semana. Quinta-feira o Genuíno vai estar lá na Escola de Sociologia de São Paulo. Quem quiser ver o Genuíno lá, dá um pulo lá e dá um abraço nele. Obrigado, Genuíno. Valeu. Um abraço, tchau.